Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 130. Opa, e agora foi. E no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar de um assunto que é bastante recorrente aqui no canal, que são os níveis de oxigenação, né? Qual deve ser o nosso alvo de oxigenação quando a gente fala de doente crítico? E no artigo de hoje, especificamente sobre os alvos de oxigenação em pacientes sob ventilação mecânica, tá? Aqui que é o Pilot Trial. Artigo publicado recentemente no New England, que tem um fator de impacto de 91,245. Bom, qual que é o nosso contexto, né? A gente parte então da ventilação mecânica, de 2 a 3 milhões de pacientes por ano necessitam de ventilação mecânica, e esses pacientes têm uma mortalidade que gira em torno de 35%, né? Uma mortalidade relativamente alta, obviamente porque pacientes que precisam de ventilação são pacientes mais graves, né? E aí, quando a gente fala da ventilação, então o ajuste da fração inspirada de oxigênio, da FO2, se torna um ajuste importante quando a gente pensa se isso tem relação com a mortalidade desses pacientes. Então, qual o nosso objetivo de oxigenação? Quais os níveis de saturação ou de PO2 que a gente deve buscar? E isso permanece desconhecido, né? Então, a gente tem aí diversos níveis propostos na literatura, e o que a gente quer tentar evitar com isso? Evitar níveis baixos de oxigenação, para não ter os efeitos deletérios da hipoxemia, mas também não deixar o nosso paciente com níveis altos de oxigenação, para também não ter os efeitos deletérios da hiperoxemia. Então, os dois extremos são ruins para o paciente. Então, talvez um meio termo entre esses dois estados seja o ideal para o nosso paciente. E aí, quando a gente vai buscar na literatura, a gente vê diferentes recomendações nos guidelines, que vão aí desde 88% de saturação até 100% de saturação. Então, a gente tem aí esse alvo, esse objetivo de oxigenação ainda muito incerto nos nossos doentes críticos em ventilação mecânica. Então, o objetivo aqui desse estudo foi determinar os efeitos de alvos de saturação mais baixos, intermediários e mais altos nos resultados clínicos entre adultos criticamente doentes que recebem ventilação mecânica. Né? Então, o que será melhor? Níveis mais baixos de saturação, níveis intermediários ou níveis mais altos? Bom, a construção da pergunta deles, né? A população foram pacientes críticos adultos que estivessem sob ventilação mecânica. O grupo intervenção, né, foi dividido em 3 tipos de intervenção: objetivo de oxigenação mais baixo, objetivo de oxigenação intermediário e o objetivo de oxigenação mais alto. E depois a gente vai ver o que é isso. Os desfechos são os números de dias vivo e fora da ventilação mecânica e mortalidade, e o ponto de interesse, né, o ponto no tempo de interesse é geralmente aí 28 dias, tá? Então, o desenho do estudo foi um estudo pragmático, randomizado em clusters, com cluster crossover e realizado na UTI e no pronto-socorro, tá bom? Então, o que é esse randomizado em clusters? Então, eu deixei essa figura aqui embaixo para a gente entender. Então, o que ele fazia? A cada 2 meses, ele mudava qual seria o alvo de oxigenação desses pacientes em ventilação mecânica. Então, a gente vê que ele começou aqui ó, com alvo de oxigenação alto, depois ele passava para intermediário e depois para baixo. E essa mudança ocorria a cada 2 meses. Depois, no próximo bloco, ele mudava a ordem desses clusters, né, desses grupos. Então, intermediário, baixo e alta oxigenação. E aí depois, nos próximos 3 meses, ele mudava de novo, ó, baixo, intermediário e alto. Então, em vez dele fazer grupos que iam acontecendo concomitantemente ao mesmo tempo, né, ele randomizou nesses clusters, nesses blocos, nesses grupos que iam mudando a cada 2 meses. Então, todos os pacientes que internavam aqui nesses 2 meses tinham alvo de oxigenação alto, todos os pacientes que internavam aqui nesses 2 meses tinham alvo de oxigenação intermediário, e todos que internavam aqui nesses 2 meses tinham alvo de oxigenação baixo. E assim ele foi seguindo até terminar o estudo aqui. Então, aqui o fluxograma do estudo, né? Eles avaliaram aí 3.024 pacientes e randomizaram 2.987, né? Uma taxa bem alta, né, de inclusão, de 3.024 conseguiram colocar 2.987, muito interessante isso, porque praticamente não tinha critério de exclusão, né?
E aí, ó, para cada grupo foram quase 1.000 pacientes em cada grupo, ó, 963 no grupo de pacientes com baixa oxigenação, 992 no grupo de oxigenação intermediária e 1.032 no grupo de oxigenação mais alta. E aí, o que que era esse baixo, intermediário e mais alto, né? Então, se a gente vê aqui, ó, o grupo de saturação mais baixa era uma saturação alvo de 90%, que podia ter um range aí, né? Então, podia ter aí essa alteração entre 88% e 92%. E o PO2, né, a PO2 objetivo, né, alvo, era de 60 milímetros de mercúrio, que podia variar entre 50 e 65 milímetros de mercúrio. O grupo de oxigenação intermediária era uma saturação alvo de 94, que podia variar entre 92 e 96. A PO2 alvo era de 70 e que podia variar entre 65 e 80. E o grupo de oxigenação alta era uma oxigenação alvo de 88, que podia variar entre 92 e 100, uma PO2 alvo de 110, que podia variar aí entre 110 e algum valor acima de 80. Tá? Então, essas eram as separações dos grupos de baixa, intermediária e mais alta saturação, né, oxigenação. E aí, vamos direto aqui para os resultados. Então, o que que eles viram aqui? A curva aqui de cima representam os pacientes vivos, né, ao longo de 28 dias, e a gente vê que entre os três grupos, né, as três linhas de cores diferentes, né, visualmente a gente já vê que não tem separação. E quando a gente olha aqui para os pacientes que estão respirando livres da ventilação mecânica, que é a linha pontilhada, também não tem separação aqui ao longo dos 28 dias. E a gente olha aqui para o P, ó, de 0,81, né, para o comparador de dias livres da ventilação. Então, não teve diferença entre os grupos para o desfecho principal, né, que era estar vivo e livre da ventilação mecânica após 28 dias. Então, nenhum dos grupos se mostrou melhor para esse desfecho. E aí é interessante a gente tentar olhar assim, porque uma coisa é o protocolo proposto, mas assim, o protocolo proposto foi alcançado? Se a gente olhar aqui para os níveis de FO2 utilizados, a gente vê que o grupo de mais alta saturação utilizava uma FO2 mais alta, o grupo de saturação intermediária usava uma FO2 intermediária e o grupo de saturação mais baixa usava uma FO2 mais baixa. E aí parece lógico, né, que para atingir níveis mais altos de saturação, você vai utilizar FO2 mais altas, né? Legal. Só que quando a gente olha aqui para os níveis de saturação que foram alcançados com cada um desses três objetivos de saturação diferentes, né, de oxigenação diferentes, a gente vê aqui ó, que o grupo de mais alta saturação ficou aqui próximo de 97, lembrando que o nível de objetivo desse grupo aqui era ficar perto de 98. O grupo de saturação intermediária ficou aqui ó, entre 96 e 95, lembrando que o alvo desse grupo era 94%, então já ficou acima do alvo. E o grupo de saturação mais baixa ficou aqui entre 95 e 94, e o alvo desse grupo era ficar aqui perto de 90. Então veja que apesar do protocolo ser desenhado para atingir níveis diferentes de saturação, o que a gente está vendo é que não houve diferença, né, basicamente entre os três grupos. E talvez isso explique por que não teve diferença no desfecho de dias livre da ventilação e vivo, porque não houve diferença na saturação, na oxigenação entre os três grupos. Então, basicamente, todo mundo usou a mesma estratégia de oxigenação, apesar de usar estratégias diferentes. Olha que interessante isso, né? Eles atingiam níveis semelhantes de saturação, apesar de usarem FO2 diferentes e apesar de o protocolo tentar separar esses três grupos quanto ao nível de oxigenação. Então, meio que assim, na prática, eles não conseguiram criar três grupos de diferentes oxigenação. Então, talvez isso explique essa falta de diferença aí no desfecho principal, tá? Então, conclusão. Entre os adultos criticamente doentes que receberam ventilação mecânica invasiva, o número de dias sem ventilação não diferiu entre os grupos em que o alvo de saturação inferior, intermediário ou superior foi usado, tá? E aí, lembrando que se você procurar aqui no canal, você vai ver diversos estudos sobre esse tema, né? Se você procurar aí por oxigenação, uso de oxigênio, e que tem diferenças, né, em outros estudos que não foram encontradas aqui nesse estudo, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí no canal que vocês vão encontrar, tá bom? Então, antes de sair, não esquece de deixar aquele joinha para me dar aquela moral. Clica na setinha que tem aqui embaixo para compartilhar o vídeo com a sua galera lá no WhatsApp. Comenta aí o que você achou e se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal
e indicar para os seus amigos se inscreverem também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!